Olá, eu sou o professor Maurício Casemiro e estou iniciando esse canal hoje porque tenho alguns objetivos em mente, né? Para quem não me conhece, eu sou especialista de TI, sou formado em TI, né? Tenho uma carreira de TI aí desde 2010 praticamente. Tem outro canal aqui no YouTube chamado Maurício Casemiro, meu nome e meu sobrenome, que fala de tecnologia, mais exclusivamente de tecnologias Microsoft. Então você que está chegando para assistir esse vídeo aqui primeiro, deve estar falando o que o Casemiro está aprontando, né? O que ele está fazendo aqui com um canal de ensino fundamental, ensino médio, áreas técnicas que não têm relação com a tecnologia. Bom, primeiro que eu tenho a dizer é que tecnologia, eu amo trabalhar com tecnologia, eu gosto muito de fazer o que eu faço, né? Eu costumo falar que não só tecnologia, algumas áreas também são assim. Imagina uma pessoa que tem um foco, uma aptidão voltada para a área de humanas e está trabalhando em exatas. Está trabalhando em exatas é porque precisa, né? Pagar o aluguel, pagar o arroz e o feijão, até conseguir pagar o cursinho, pagar a faculdade para se formar na área que gosta e trabalhar no que gosta. Então o fato é que trabalhar no que não se gosta não é legal. É enfadonho, você trabalha infeliz, mas muitas vezes é necessário, né? Eu, como muitas pessoas, comecei assim, trabalhando em loja, aprendendo o básico, a olhar para a cara de cliente, a conversar com o cliente, a aguentar a reclamação, transformar em solução, a passar troco, coisas básicas do comércio, né? E aí fui aprendendo, trabalhei em varejo, então aprendi primeiro a trabalhar com vendas, depois com crediário, depois com caixa, depois com financeiro, depois com gerência, e assim foi. Contudo, em um certo período da minha vida, houve uma mudança muito grande, né? Uma ruptura com essa área de vendas, essa área mais administrativa, comercial, né? Que é muito comum para alguns começarem a trabalhar em qualquer comércio, né? E aí eu comecei a dar aula de informática, porque era uma aptidão, veja, eu não tinha curso nenhum ainda no sentido de para professor, né? Eu tinha feito apenas o meu famoso, na época, né, chamado de informática profissionalizante. Né? Na época do meu irmão, o curso que valia mais era de datilografia. Na minha época já era de informática profissionalizante. Basicamente o Windows e Office. Né? Na época que eu fiz o treinamento, o Windows era 98 ainda. O Windows 98 com Office, acho que antes do Office 2003, ou seja, era antes da época do Windows XP. E para as empresas, né, para a época, aquilo era o suficiente ou era um grande diferencial de currículo. Então, para quem fazia, se sentia realmente capacitado e estava para a época. O fato é que a tecnologia muda, as coisas mudam, e aí quando se atualiza é em uma escala, né, exponencial, e você tem que estar sempre de perto para não ficar para trás. E aí eu saí do comércio e fui para a área de tecnologia. Me encontrei, me apaixonei e estou aqui até hoje. Contudo, Casemiro não é só tecnologia, Casemiro não é só trabalho, né? Fato esse que eu estou montando um outro canal de culinária, porque eu gosto muito de culinária como hobby, como passatempo, quando eu estou em casa, quando eu tenho tempo. Gosto de fazer as receitas que eu gosto, inventar as que eu ainda não sei para testar. E estou montando um canal, então procura aí também receitas do Casemiro que você vai encontrar. Esse canal aqui, que é um canal de ensino à distância, né? Ele tem dois grandes objetivos. O primeiro é agradecer aquelas pessoas que na minha formação, na minha juventude, na minha época de criança, de moleque ainda, né, me deram oportunidades que de repente, se não tivessem dado, eu não tinha trilhado o caminho que eu trilhei. Foram oportunidades importantes. Por exemplo, o curso de informática profissionalizante que me pagaram na época, né, eu devia ter meus 14 anos, 15 anos. E era um curso que eu me lembro até hoje, as parcelas eram R$ 29,90, era uma escola de informática, e eu acho que tinha alguns outros cursos também, da cidade minha natal, Itapecerica da Serra, São Paulo, e era uma escola antiga, né? Já fechou, já faz muitos anos já, mas na época era uma escola que estava bem em evidência, então fazer um curso era um diferencial. E foi muito importante para mim, porque com aquele pequeno curso de informática profissionalizante, aprender a mexer no Windows e descobrir que eu tinha aptidão para aprender mais rápido, às vezes ficava até afobado e queria acelerar o professor, mas tinha que manter o nível ali com todo mundo na sala, respeitar o cronograma, etc. Eu fui percebendo que aquilo era algo que eu gostava de fazer, aguçava a minha curiosidade, né? Eu queria sempre aprender mais, ir além, pesquisar um pouquinho mais e testar. Então eu comecei a descobrir que eu era um cara meio que de testes ali, eu fuçava, né? Às vezes o professor estava explicando uma coisa, eu ia mexer em outra e falei, baguncei tudo aqui, né? Mas eu mesmo resolvia, o professor nem via e dava continuidade. Então eu comecei a me descobrir e falar, olha só, eu tenho aptidão para isso, eu gosto disso.
Eu consigo fazer isso rápido, bem feito, várias vezes, enquanto o colega do meu lado está aprendendo aqui, e aí eu ajudava o colega do lado, né? Meio que era um ajudante do professor na sala de informática lá, do meu curso de informática. Então, quando eu saí do varejo, eu trabalhei em 2 grandes varejos aí, quem tiver curiosidade visita o meu LinkedIn, está lá no meu histórico profissional. Houve uma ruptura, né? Houve uma mudança muito grande e eu comecei a dar aula de informática profissionalizante, né? Já com os meus 20 e poucos anos. Então, comecei a dar aula em escola de informática profissionalizante. Mais uma vez o Windows e Office, só que do meu jeitinho, com as minhas técnicas dentro do cronograma da escola e das boas práticas, mas com a minha experiência e com a minha visão. E eu percebi que, obviamente, eu trabalhei no comércio e eu gostei também, eu gostava muito do comércio, mas acontece uma coisa muito interessante com a gente quando a gente descobre a veia, nossa veia profissional, que é um plim que dá interno, assim, muito engraçado, muito curioso, né? E que você só vai descobrir você mesmo, ninguém vai fazer isso com você. É você que vai descobrir caso você encontre a área que realmente te dá muito prazer de trabalhar, te dá uma satisfação profissional, pessoal, realização. Isso vem de dentro de você, você tem que descobrir, não é ninguém que vai te entregar nenhuma técnica para você sentir isso. Obviamente existem recursos hoje, já existiam na época, como por exemplo o nivelamento, né, que você faz, é mais ou menos uma pesquisa que você faz para você saber a sua aptidão, se vai para mais para a área de humanas, exatas, biológicas, né? Isso ajuda bastante, me ajudou na época também. Eu fui numa feira da escola na época, ensino médio ou fundamental, não lembro, mas acho que era fundamental ainda. E eu fiz esse teste, essa pesquisa aí, e realmente deu mais ou menos para a área que eu trabalho hoje, né? Mas não ficou muito claro ainda. O fato é que quando você está de frente para a área, está trabalhando, está atuando, está testando, está se dando ao direito de testar, de experimentar novas coisas, aí sim você vai descobrir. Porque é com o dia a dia que você vai identificar essa aptidão, né? E esse gosto. Então, dando aula ali de informática profissionalizante, Windows e Office para os meus alunos, eu me senti muito mais feliz do que eu já era no comércio, porque também trabalhava muito bem, gostava do comércio. Só que comparativamente, não tem jeito, né? A gente identifica, a gente sabe. E aí, trabalhei durante um tempo em algumas escolas como professor, instrutor de informática profissionalizante, e aí, de fato, eu entrei para a área de TI, começando o meu primeiro projetinho, que eu nunca me esqueço, era de System Center Configuration Manager. Vocês me desculpam o barulho, eu tô home office, né? Época de Covid-19, então EAD, AVA e home office aqui no caso de trabalho, né? E aí não tem como, vizinho, carro, e aí cachorro que late, eu vou tentar acertar no software para ficar melhor, mas me desculpem aí já antecipadamente. E comecei com o meu primeiro projeto de System Center Configuration Manager, né? Uma solução aí de deployment da Microsoft. E o fato é que eu estudava de dia, de noite, de madrugada, para de manhã cansado, ir no cliente implantar com segurança, porque eu já tinha feito os meus testes, né? Então, quer dizer, quando você trabalha no que gosta, obviamente você tem que ter o seu período de descanso, mas existem também os momentos que você tem que se sacrificar um pouquinho mais, porque se você for fazer o do mesmo que você já faz ou que os outros fazem, ou seja, se você não for além, você nunca vai conseguir destaque, ou você nunca vai conseguir algo substancial que te leve para um objetivo maior. E aí eu comecei a fazer projetos Microsoft de AB, né, Active Directory, implantação de Windows Server, projetos de licenciamento de software Microsoft, até chegar nas plataformas, nas soluções de base, né, que são os servidores de produtividade das empresas. O de correio, que é o Microsoft Exchange, o de portal intranet, que é o SharePoint, ainda falando de Exchange, SharePoint, Server. Esse é um canal de educação no geral, então assim, estou contando a minha história. Pode ficar tranquilo que todo esse dialeto técnico de TI não vai ser para o canal, é para você conhecer a minha história um pouquinho, tá bom? E aí comecei a trabalhar com isso até que a nuvem chegou aqui no Brasil, né? Você já deve saber que a nuvem já funciona há algum tempo, né? Onde você tem os data centers. Não vou explicar nada aqui. Se tiver com dúvida, vai no meu canal, tá recheado de informações de tecnologia, nuvem, Big Data. Então a gente pode conversar sobre esses assuntos mais para lá.
para fechar aqui a minha história, a nuvem chegou para o Brasil e eu me consolidei nesse sentido, porque quando a nuvem chegou eu agarrei com os dois braços e estudei nuvem com afinco, né? Tanto que eu fui aqui do Brasil um dos primeiros MVPs de Microsoft 365, junto com os meus MVPs mais antigos, que foram os que me convidaram, né? MVP é um título de reconhecimento da Microsoft, né, para aquela tecnologia. E aí minha carreira deslanchou e eu consegui trabalhar, estou trabalhando nisso até hoje, muito feliz. É difícil, é cansativo, tem muitos momentos que você olha e pergunta, mas assim como todo emprego, imagina um médico, como é que ele se pergunta, né? Eu estou aqui agora, olha que cansativo, será que é isso que eu quero? Mas se ele escolheu a carreira, alguma coisa dentro dele diz que é para aquilo que ele veio mesmo, né? A missão dele é essa, dela é essa. Casimiro, por que tudo isso? Para explicar um pouquinho a minha história e para explicar que lá atrás, quando algumas pessoas me deram algumas oportunidades, né, eu vou dizer a pessoa mais importante, que é a minha mãe, né? Sem minha mãe eu acho que muita coisa não teria acontecido, porque além de toda a história que eu já comento no meu canal de receitas também, eu tô com ela do meu lado conversando, vocês vão poder conhecer um pouquinho dela. É uma pessoa humilde, simples, criou a gente em um ambiente muito humilde, mas com muita esperança, com muita força, com muita vontade de vencer, de lutar, né? Então ela não teve oportunidade de completar ensino médio, mas meu irmão teve, eu tive, porque ela insistiu, né? Fez das tripas coração, como ela diz, para poder nos educar, nos criar bem, né? Não faltar o alimento dentro de casa, não faltar a educação, não faltar a escola, que ela sabia que era importante e foi muito importante, né? Nesse período aí de juventude para adolescência, eu ganhei meu curso de informática, né? Eu pude estudar numa escola razoavelmente boa do estado, dentro da minha cidade, por conta da minha mãe, que passou dias na fila, madrugando, com garrafa de café e cadeirinha para conseguir, porque é a escola do centro da cidade, então era difícil conseguir vaga. Então, né, se fosse uma mãe que não tivesse nem aí, pegava aquela escola que tivesse vaga, que geralmente é assim, do estado, e aí a gente sabe que não tem os mesmos professores, não tem a mesma qualidade, tanto de espaço quanto de ensino, né? Tem a questão, várias questões que influenciam, e ela já prevendo isso, sabendo como eram as outras escolas, foi lá e me matriculou na escola que ela achava melhor, e foi a melhor de fato, né? Eu gostei muito, os amigos que eu fiz lá, as amizades, os meus mestres que eu fiz lá, eu não me esqueço até hoje, sou muito grato, me marcaram muito, tão quanto momentos com minha própria família, né? Momentos assim que marcaram muito na escola, que foram muito construtivos para mim, né? E as oportunidades que eu passei a ter a partir daí, né? Então eu tive essa oportunidade, essa segunda oportunidade, tive uma terceira oportunidade dentro da própria escola, né? Então quer dizer, elas foram surgindo e foram pessoas sensacionais, assim, que não tinham uma obrigação, muito embora a mãe sempre tenha a obrigação, né, de criar bem o seu filho e de dar o melhor dentro das possibilidades dela, mas não é sempre que a gente encontra esse cenário, a gente sabe disso infelizmente. Mas tiveram mestres, né? Teve meu irmão, que infelizmente hoje não está mais conosco, mas que me deu ajuda, que me ajudou, que esteve sempre comigo. Tiveram amigos na escola, tiveram professores e mestres que me deram oportunidades muito assim fora da curva, né? Ou seja, eles não tinham o que fazer, mas eles iam lá, acreditavam em mim, a gente apostava e fazia feira de ciências, onde tinha um tema que não era o que estava dentro do programado, mas aí a gente insistia e aí acontecia e funcionava e dava certo. Projetos dentro da escola, né? Que davam muito certo por conta dessa equipe de mestres, de professores que acreditavam ali no Casimiro, no jovem ali, no potencial e na vontade, né? Eu acho que eles enxergavam isso. E eu via aos pouquinhos, mesmo sem ter experiência de vida, hoje eu tenho um pouquinho de experiência de vida, mas na época eu não tinha, eu percebia que alguma coisa acontecia que eu falava, olha, a oportunidade se abriu, vamos aproveitar. E eu aproveitava e isso era bem aproveitado e funcionava muito bem para mim. É por esse motivo que hoje eu estou aqui, porque houveram essas oportunidades no passado. Então, se houver essas oportunidades no passado, eu quero abrir oportunidades hoje aqui também nesse vídeo, olhando para você jovem, que está no ensino fundamental começando, que está em casa ou que já está voltando para a escola. Esse é o segundo ponto, eu falei que ia falar de dois, né? O primeiro era esse, oportunidades que eu tive no passado, eu quero retribuir agora, eu quero devolver.
como forma de gratidão, eu também quero replicar e multiplicar isso. O segundo motivo é que estamos em época de pandemia, né, por conta da Covid-19, começando em 2019, se arrastando aí por 2020. Então, para as escolas, e a maioria ainda está dando suas aulas, lecionando, né, os professores estão lecionando no formato EAD, a gente viu que teve esse rebuliço, né, muito grande de tecnologias que tiveram que ser adequadas, professores, alunos e escolas que tiveram que ser capacitadas para trabalhar com essas ferramentas e tecnologia. Então agora que as coisas estão se adequando, rede de internet não preparada dentro de casa para suportar uma reunião online, né? Então são várias questões aí que balançou um pouquinho a educação, né, o meio educacional como um todo. E a gente sabe que tem cursinhos pagos aí que você pode comprar um curso inteiro, fazer um curso EJA, né? Ou pagar cursinho para você jovem começar a estudar de forma paga, mas tem aqueles que não têm condição e procuram no YouTube os vídeos gratuitos como uma saída, não só no YouTube como em outros portais também. Então eu estou abrindo esse canal justamente para isso, para atender essa necessidade também, conseguir dar o material com maior qualidade que eu conseguir, com a melhor didática que eu conseguir. Obviamente vai ter pessoa que não vai se adequar à minha didática, a essas eu já antecipo, sinto muito, né? Agora, as que eu consegui e que eu consegui fazer algum progresso, consegui contribuir com algum progresso seu para o seu aprendizado, já vou me sentir muito feliz, tá? Porque esse é o meu objetivo. Então assim, vou começar do zero, já explico aí. Com certeza vai ter muita gente falando, mas Casemiro, você está parecendo que está dando aula para criança, é para criança mesmo. Eu quero dar aula para criança e para o adulto, tá? Eu quero dar aula para quem quer aprender. Então eu não vou me sentir envergonhado ou não vou sentir que eu estou fazendo material inadequado quando eu começar a explicar bem pausadamente, quando eu começar a explicar coisas que são básicas, muito básicas, porque essa é a minha intenção. É começar lá do ensino fundamental, até retroceder um pouquinho para a gente ver algumas bases, né, de algumas matérias, de algumas disciplinas e prosseguindo por todo o ensino fundamental, por todo o ensino médio. Portanto, esse é um canal que praticamente vai ser uma escola, porque eu vou pretender passar todas as aulas de todos os assuntos abrangendo o ensino fundamental, até um pouquinho antes, tá? Para as bases do conhecimento do ensino fundamental e até o ensino médio completo, e depois que eu concluir, eu ainda vou passar conhecimentos, aulas de disciplinas de áreas técnicas, né? Para continuar aí a minha ajuda, o meu ensinamento aí, né? O meu auxílio para quem quer aprender e para quem, através de uma oportunidade, quer agarrar e também quer aproveitar para a sua própria vida e conquistar os seus objetivos aí. Então eu já agradeço desde já a atenção que você vem a dar nos meus vídeos, nas minhas aulas. Já peço para você se inscrever no canal, compartilhar com a sua rede de amigos para que eles também saibam que exista, tá bom? Curtir os comentários quando de fato você gostar da aula, tá? Colocar aí nos comentários o que você gostaria de ver. Obviamente eu vou seguir todo um cronograma aí que tem um tempo certinho, mas conforme eu for recebendo aí solicitações, por exemplo, você mostrou assim, eu queria que você mostrasse o outro formato de fazer esse tipo de cálculo, por exemplo, em uma aula de matemática, deixa nos comentários que eu vou fazer uma aula específica para isso também. Eu vou fazer live também, tá? Não só, assim como nos outros canais, tem vídeo e tem live também, então fica esperto que eu vou mencionar as lives nas minhas redes sociais. Me busquem, né, nas redes sociais, caso você queira ver outros pontos onde eu vou publicar. Então, se você não quiser, se você já não assinar o canal e ativar as notificações, seja notificado pelas redes sociais. Procura aí Maurício Cassemiro, C-A-S-S-E-M-I-R-O, Cassemiro. Você vai me encontrar no Facebook, no Twitter, vai me encontrar no LinkedIn, vai me encontrar no Instagram. Tá bom? E lá a gente pode conversar, você pode pedir também seus temas, você pode colocar suas dúvidas, assim que eu tiver tempo eu vou responder, eu vou dar uma atenção, tá certo? No mais é isso, muito obrigado, né? Desejo boa sorte a nós nessa nova jornada, para este novo canal. Se quiser acessar os outros, fique à vontade, de receitas do Casemiro, meu canal de culinária, onde está a presença da minha mãe lá, a gente aprontando na cozinha, fazendo as receitas muito loucas lá, e o meu canal de tecnologia também, Maurício Casemiro. Espero que tenham gostado, boa sorte a nós e avante!